Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, Antropologia Teológica do Batista Mondin, História, Problemas e Perspectivas, segunda edição da editora Paulinas. Essa obra aqui. O homem sempre ocupou o centro da reflexão filosófica desde o momento em que Sócrates descobriu que a questão fundamental e decisiva é a de conhecer-se a si mesmo. A partir daí, a pesquisa filosófica teve sempre em mira o estudo da natureza, das capacidades, dos deveres, do fim da vida humana. No entanto, a filosofia jamais conseguiu adquirir um conhecimento satisfatório do homem, que permanece ainda hoje um profundo mistério para todos e, para muitos, até um mistério angustiante. Também a teologia sempre se ocupou do homem e não podia deixar de fazê-lo, pois seu objetivo é a busca de uma compreensão melhor da história da salvação, que é a história dos gestos efetuados por Deus por amor aos homens. Mas é sobretudo a teologia contemporânea que se interessa pelo homem de fato, querendo compreender o significado da história da salvação baseada na mentalidade e nas instâncias do homem moderno. Ela tornou-se eminentemente antropocêntrica. Essa nova atitude da teologia atingiu, em alguns casos, uma compreensão mais aprofundada da fé cristã, enquanto que em outros conseguiu apenas semear dúvidas e favorecer a incredulidade. Nesta obra, o Batista Mondin estuda primeiramente os grandes momentos do patrístico, escolástico e moderno da antropologia teológica. No segundo tempo, enfrenta os temas mais importantes da antropologia cristã: o pecado original, a divinização do homem, a libertação cristã, as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, a alegria e, enfim, o destino eterno do cristão. Todos os assuntos estão situados no vasto contexto do debate teológico atual. Vamos falar um pouquinho das características e aspirações do homem moderno e de sua mutabilidade, ou seja, sua característica, seu caráter de mudança, de transformação. A tarefa fundamental da teologia é estabelecer uma clara sintonia entre a mensagem da salvação, de um lado, e as instâncias, a mentalidade, a visão das coisas, a linguagem, os problemas humanos de determinado momento histórico e de um dado ambiente cultural de outro. Escreve admiravelmente Oscar Cullmann. A finalidade de toda pregação, assim como de toda teologia, é aproximar o Evangelho do mundo moderno, onde sempre volta a situar-se. Já no século I, quando o Evangelho fazia sua entrada no mundo, a missão dos apóstolos foi pregar o Evangelho, que era um corpo estranho para o homem daquele tempo, escândalo e loucura, segundo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. E de tal modo que este conseguisse compreendê-lo. Mas já que a cada século o mundo se transforma e, ademais, as missões trazem constantemente para o cristianismo novos territórios de culturas diversas, o problema permanece sempre aberto. Cada época deve, portanto, formular de novo a profissão de fé e a teologia entrar em confronto com o mundo particular ao qual se dirige. Está na verdade e falsidade, verdadeiro e falso ecumenismo do Cullmann. Análogo é a definição dada por Tillich às tarefas da teologia. A teologia tem por objeto a formulação tradicional para a nossa situação atual, por Tillich na sua teologia sistemática. Tal tarefa tornou-se particularmente urgente em nossos dias, dadas as profundas mudanças que durante os últimos 2 séculos se realizaram na cultura, na ciência, na técnica e na moral. Em consequência de tais transformações, a expressão tradicional da mensagem da salvação aparece hoje a muitos como ininteligível e irrelevante. Impõe-se, pois, nova formulação, mas esta pressupõe um conhecimento adequado da mentalidade, perspectivas e esperanças do nosso tempo. Então, onde a pergunta que o teólogo desejoso de falar de forma inteligível e eficazmente de Cristo ao homem do nosso tempo, deve enfrentar em primeiro lugar: quem é o homem moderno? Entende-se geralmente por homem moderno aquele que existiu após a descoberta da América, em todas as influências e repercussões que tal evento e muitos outros colaterais e posteriores, descobertas científicas, mudanças políticas, lutas religiosas, têm tido sobre o seu modo de conceber o mundo, sobre suas relações com a religião, a sociedade, o Estado e sobre suas capacidades científicas, técnicas e organizacionais. Naturalmente, o homem moderno, que concerne a certas características essenciais, como a de ser dotado de corpo e vida, inteligência, cultura e linguagem, não se pode distinguir do homem das épocas precedentes, justamente por se tratar de características essenciais no que toca a outras características. Todavia, julgamos que a diferença é muito clara. Dentre as muitas características encontradas pelos estudiosos do homem moderno, as mais significativas são mutabilidade, antidogmatismo, liberdade, secularização, pragmatismo, historicidade, antimetafisicismo, desorientação, alienação e opressão, contestação, perversão e frustração. Procurarei ilustrar esses aspectos característicos do homem moderno, confiando no testemunho autorizado de alguns expoentes da filosofia, sociologia, literatura e teologia contemporâneas.
Uma característica realmente peculiar ao homem do nosso tempo, não encontrada no homem grego nem no cristão dos períodos patrístico e medieval, é a mutabilidade, a inconstância, a instabilidade. O homem moderno é instável e imutável. O ritmo agitado com que a ciência e a técnica mudaram a face da Terra durante os últimos séculos arrebata-o em suas espirais e arrasta-o para maneiras de vir e de fazer cada vez mais novas. A sociedade ocidental, durante os últimos 300 anos, foi arrastada por um furacão de mutações cuja força, longe de diminuir, parece aumentar cada vez mais. A mudança invade os países altamente industrializados com ondas cada vez mais rápidas e violentas, leva de roldão em sua voragem os mais curiosos exemplares da flora social, desde as igrejas psicodélicas e as universidades livres, às cidades científicas do Ártico, aos clubes feministas da Califórnia, gerando personalidades estranhas. Criança que aos 12 anos nada mais tem de infantil, adultos que aos 50 anos voltam a ser crianças de 12, há ricos que ostentam pobreza e programadores de computador que se entregam às drogas. Anarquistas há que, sob as sujas camisas, são conformistas atrozes, e conformistas que, não obstante os coletes engomados, são anarquistas desesperados. Há padres casados e ministros ateus, e judeus que se tornam budistas. Há clubes de playboys, cinemas para homossexuais, há anfetaminas e tranquilizantes, raiva, abundância, esquecimento, muito esquecimento. Segundo Toffler, na sua obra Futuro Shock, o choque do futuro, Random House, a casa randômica, né? Casa translocada. A humanidade perdeu o apoio que lhe vinha de uma ordem considerada imutável, seja da ordem que rege o cosmos, seja da ordem social baseada na ordem do cosmos. Isso está na Que Coisa é o Homem, do Pannenberg, na obra. Nota-se no presente contexto humano profunda evolução e mutação cultural. Na civilização religiosa, passado o sentido espiritual, era recebido como um depósito que a geração dos mais velhos confiava à nova. Na atual civilização, o homem moderno sente-se chamado à responsabilidade de verificar e repensar, de modo profético crítico, o que das gerações precedentes já se encontra atualizado. Está na obra do Goff, Ética Cristã e Aculturação Marxista. Nossa geração tomou consciência desta situação de mutabilidade em que se acha, o que não impede que as mudanças continuem a envolvê-la. E as mudanças são tantas e tão profundas que o homem moderno é, durante toda a vida, obrigado a viver sozinho as experiências que no passado só chegavam a ser vividas por 20, 30 gerações em conjunto. Esses são trechos dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar nos próximos vídeos as próximas notificações. Deixe também seus comentários no que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos e ajude a chegar a maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 2.000 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles caroto por conta de conteúdo do passo por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.